Amigos do Automais, hoje é dia de avaliação e um dia bem diferente, porque o mundo está se eletrificando e hoje o Automais também está eletrificado, é isso, João? Não somente eletrificado, como uma peça importantíssima da história dos carros elétricos no mundo, o Nissan Leaf. Vamos dar uma olhadinha no visual do... Eu vou te falar, carro elétrico tem tudo cara de carro elétrico. Alguns sim, alguns não. E o Leaf, como ele foi pensado desde o princípio para ser um carro elétrico, ele tem cara de carro elétrico, como a grade frontal aqui completamente fechada, as partes de aberturas aqui embaixo pequenininha, mas quando você olha ele de frente, ele tem uma cara muito parecida com o Versa e com o Kicks, que é a mesma linguagem visual, mas esse carro já deu uma mudadinha na Europa, não tem mais esse cromadinho aqui, eles tiraram. E até a cara de carro elétrico vem porque a parte de carregamento está aqui em cima nessa portinholinha, que até aqui inclusive é a parte do bocal de carregamento que abre. Pois é, inclusive já tá com uma diferencinha de cor aqui, São né? materiais diferentes, mas você pode pegar aqui, ó, abrir na chave e você já tem o compartimento aí. O único problema é que esse aqui é o carregador do tipo CHAdeMO, que não tem na maioria dos eletropostos aqui no Brasil, mas a Nissan já colocou um adaptador, então você pode usar. E esse outro aqui? Esse também é do carregador dele, que são dois plugs diferentes, mas são os dois plugs que não são comumente encontrados aqui no Brasil, que a maioria dos carros elétricos segue o padrão europeu, mas a Nissan colocou o adaptador para dar um jeito de carregar, né? Facilitar pra quê, né, gente? E como que fecha? É no controle também? Só empurrar que ele fecha. Aí deu um clique e fechou. Mas por que o Leaf é tão importante para a história do carro elétrico? A Nissan foi a primeira marca que decidiu fazer um carro elétrico de grande volume, quando as outras marcas ainda achavam que isso era uma coisa exótica, não valia a pena, não dava dinheiro, e realmente não dava. A Nissan colocou o Leaf no mercado, vendeu pra caramba, tanto que até em 2020 ele era o carro elétrico mais vendido da história. Só foi ultrapassado pelo Tesla Model 3, porque a Tesla dominou o mercado de carros elétricos, e o Leaf ganhou uma segunda geração. Mas será que ele é tão moderno quanto os outros rivais elétricos? Vamos dar uma olhadinha na traseira antes de andar. Bora. Uma coisa que eu gosto do visual dele aqui na traseira é como essa linha lateral sobe e desce e tchum, junta aí com a lanterna. Fica bem bonita essa lanterna inspirada no 370Z. É verdade, diferente mesmo. E esse negócio azul? Então, a cor azul, olha que estranho. É o zero emission, tem a ver com o zero emission. Olha que engraçado, quando a gente fala de ecologicamente correto, a gente fala de coisas verdes, mas nos carros elétricos o azul é o ecologicamente correto. Então a maioria dos carros elétricos tem alguma coisinha Tá, azul. mas isso não fica aceso, não fica? Não, é só um frisinho azul, tá. azul, não tem nada de... Não, parece aquelas coisas de neon de carro japonês e não dá, né? Não, isso não tem. E outro truque legal do Leaf é essa partezinha aqui preta que parece uma continuação do vidro. Já o teto não, o teto já é opcional. Que aí se você quiser o teto preto desse jeito, vai pagar exatos 300 mil reais pelo Nissan Leaf. Se não quiser o teto preto, aí 297 mil. Mas você escolhe ter três cores muito emocionantes: preto, prata e branco. Tem muita opção. Então bora dar uma volta, vai? Bora andar. Ver se é mais emocionante do que a gama de cores dele. Bom, o Leaf tem algumas peculiaridades, porque as marcas gostam de fazer alguma coisa diferente com o carro elétrico. Vamos ver se o Marcelão vai adivinhar como que sai com ele. Que é malandro, meu. Ah, mas não soltou o freio. Não soltei freio de mão. Esse não é o freio de mão. Aí que é o truque, Não, aí é o capô. Abri a tampa traseira. Caramba, cadê o... Bom, como a gente precisa andar logo, sabe o Corolla Cross que tem aquele freio de pé igual de caminhão? É exatamente isso. Como um carro elétrico de 300 mil reais tem um freio no pé igual esse aqui. É um dos grandes pecados dele, junto com o volante que não ajusta em profundidade, só em altura. Hoje em dia é uma coisa que a eletrificação dos carros veio para ficar, né? É inevitável. É inevitável. E é uma coisa que cada dia vai ser mais comum hoje em dia. Você tem carro de 1000 cavalos elétrico, tá ficando sem limites, né? Você tem desde um pequenininho como um EJS1, que é um tamanho de um Mobi, de um Kwid, até um Porsche Taycan, que foi o carro elétrico mais vendido do Brasil no ano passado. Então o mundo dos carros elétricos deixou de ser alguma coisa de nicho e se tornou uma realidade. Todas as categorias têm praticamente um carro elétrico disponível. O Leaf é o único hatch médio elétrico à venda no Brasil, isso é um grande diferencial dele. Então se você busca um hatch médio elétrico, você não tem outra opção além do Leaf. O resto geralmente é hatch compacto, SUV, geralmente roda por aí nessas categorias.
Mas o Leaf ele foi o grande pioneiro, ele foi o primeiro carro elétrico de muita gente. Quantos cavalos ele tem? 149 cavalos, que é equivalente a um motor 1.4 turbo da Volkswagen, por exemplo, está no Taos, está no Polo GTS. Mas o torque é de 32,6 kg, que é equivalente a um motor 2.0 turbo. A diferença é o torque no carro elétrico, ó, instantâneo. Oh, instantâneo, cara. Você pisa, ele já, pum, já entrega com tudo. E eu vou te falar que é bem espertinho, divertido. A relação peso-potência dele é muito boa. É um carro pesado, são mais de 1.500 quilos, porque não tem jeito. O carro elétrico é muito pesado, principalmente porque todas as baterias estão aqui embaixo de nós. O centro de gravidade do carro desce, o que faz com que ele fique um pouco melhor em curva. Mas aí a marca precisa colocar suspensão mais dura e mais potência no motor para ele poder ter esse punch forte. Quando você está acostumado com um carro a combustão, esse torque dele é muito forte, muito instantâneo. Mas quando você anda em vários carros elétricos diferentes, a performance do Leaf está apenas ok, comparado com outros carros elétricos que a gente tem hoje em dia. Mas ainda assim é um carro rápido, faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos. E tem uma coisa, né, que eu sempre fui adepto de carro grande, eu gosto de carro grande e tal. Mas o carro pequenininho e com bom torque é muito esperto, né? É muito rápido, fácil de guiar. Eu acho muito bacana. E o Leaf, ele por ser um hatch médio e ele tem uma aura meio de minivan, porque o Leaf ele veio do projeto que era do Tida, e o Tida era um carro que puxava para essa aura de minivan, que era a época da moda. Então ele tem área envidraçada gigantesca, você tem o vidro bem inclinado com essa janelinha aqui na frente, então é um carro que aqui dentro você sente uma amplitude muito grande. A gente não está colado um com o outro, tem uma certa distância, mas não é aquele carro que tem 50 metros quadrados só aqui na frente. É um carro com um espaço relativamente bom, mas essa área vidraçada e a posição de dirigir alta dá essa sensação de um carro maior do que de fato ele é. Verdade, verdade mesmo. Matéria de acabamento, tem bastante, né, pouco plástico. Sim, aqui toda essa parte de couro macia, aqui é couro de verdade com costurinha, porque teve um carro que a gente dirigiu, o Marcelo foi enganado pela costura do plástico. Não, fizeram o plástico com a costura feita, impressionante. Não, aqui tudo lembrando no tom de azul, né? Sim. Que é o Zero Emission. Tem a costura aqui no painel, você tem a manopla de câmbio com azul, as costuras aqui do banco, todos os detalhezinhos em azul para ter essa conversa visual entre o que tem lá fora, o que tem aqui dentro, e para deixar bem claro, você tá num carro... Mas à noite fica meio árvore de Natal ou não? Não, fica zero porque não tem nenhuma luzinha dentro, só tem essa luz do teto aqui e essa aqui da frente, que elas mal iluminam o interior, então não fica parecendo uma árvore de Natal azul ecologicamente correta. Exatamente, Zero Emission. Zero Emission. O Leaf foi o primeiro carro elétrico a ter um sistema que a Nissan chama de e-pedal, mas hoje em dia virou iPedal, cada marca chama de um jeito, que é quando você aperta esse botãozinho aqui. O que acontece? A partir de agora você não precisa usar o freio. O acelerador faz tudo. Então se você tirar o pé totalmente do acelerador, ele vai brecar e vai parar. E isso ele está carregando a bateria? Está regenerando a bateria. Então você reaprende um pouco a maneira de dirigir. Porque nem sempre quando você está com o pedal no acelerador, você está acelerando. Às vezes ele está só na banguela, Lógico. ou ele está regenerando um pouco menos. E é bem interessante esse sistema, e depois que você aprende a dirigir com ele, ajuda a economizar muito mais bateria. Olha, divertido. E ainda divertido, porque é uma tocada diferente, né? Sim. Acaba trazendo aquela gamificação na hora de você dirigir, porque você percebe, se eu deixar o pedal um pouco mais assim, um pouco mais assado, ele vai regenerar mais bateria, eu não vou precisar usar o freio, porque aí, com o e-pedal ligado, você de fato só usa o freio em situações de emergência, o resto ele consegue brecar completamente sozinho, através da regeneração do motor elétrico, que inverte o fluxo dele para carregar as baterias. Mas a Alão tá pegando jeito com o e-pedal do Leaf. Tô treinando aqui para ver. Só que não adianta, para subir depois vai gastar tudo de novo, vai gastar mais do que você conseguiu. Mas eu acho que numa estrada, por exemplo, é interessante que você vem numa batida mais rápida e o tempo que você tira o pé do pedal para diminuir... para andar rápido, né? Para andar rápido ele vai regenerar. Isso é bom também no trânsito, no ano e para, você consegue modular um pouco mais o pedal e não ficar tanto pisa, freia, você fica tudo no pedal do acelerador direto. Agora, autonomia, João. Essa é uma questão bem complicada, Marcelo. A Nissan declara 273 km de autonomia.
e ele deveria cumprir esse tanto de autonomia. Porém, eu testei esse carro durante uma semana e ele não roda mais do que 200 km com uma carga completa. Ele vai chegar a uns 210, 220 no máximo. Eu peguei estrada com esse carro a maioria das vezes que eu andei com ele após carregar totalmente. Estrada para carro elétrico é complicadíssimo porque drena muito da bateria. Claro. E hoje a gente já tem no mercado carros elétricos que o padrão, o standard deles é andar pelo menos 350 a 400 km com uma carga. Então o Leaf ele está um pouco abaixo disso, principalmente se você coloca com... Vou pegar dois concorrentes como exemplo, o Renault Zoe e o Jaque JS4. Os dois andam 100 km a mais, em média, assim, do que o Leaf e custam 100 mil a menos. Então, nesse quesito autonomia, talvez o Leaf esteja um pouco complicado. Tem até aquele ditado, né? Quem ri por último ri melhor. Mas será que quem riu primeiro tá atrasado na piada agora? É bem possível. É bem possível. Mas lá na Europa ele tem uma versão que chama E+, que aí tem um pouquinho mais de autonomia e tem mais potência também. A Nissan resolveu trazer essa versão aqui para o Brasil por conta de questões de custo. Ele tem uma autonomia boa para a cidade, mas quando você começa a usar ele no dia a dia, pega estrada, como eu pego bastante, a autonomia já pode começar a ser um calcanhar de Aquiles para ele, principalmente comparado com os rivais. Mas olha, eu vou te falar em matéria de... Eu sou da época da Eu sou old school, né, João? Eu gosto de carro a combustão, gosto de 8, 10, 12 cilindros. Que tem um som maravilhoso. Pois é, mas a prática do dia a dia, hoje em dia, é bem diferente. Sim. Então eu acho que a eletrificação veio para ficar, é uma coisa muito interessante para as novas gerações. Eu vejo meu filho de 10 anos, eu brinco e falo, não, que carro você quer ter? Eu quero um Tesla. Já é diferente. Por quê? Porque é elétrico. Uhum. Mas só por isso? Não, porque anda rápido pra caramba. Então, tá mudando muito esse conceito, né? Sim, e a Tesla, ela só é o que é hoje por causa do Leaf. Exatamente, abriu o caminho para todo esse mercado que tá crescendo cada vez mais, né? Porque o Leaf colocou o carro elétrico na garagem das pessoas, deixou de ser aquele carro conceito, aquele carro que vendia para 2 ou 3 pessoas para testar a tecnologia. O Leaf colocou o carro elétrico como algo real, viável e que as pessoas poderiam comprar e ter para elas. O Prius fez isso com os carros híbridos e abriu esse mercado dos híbridos, e o Leaf foi quem abriu o mercado dos elétricos. Claro que a evolução vai acontecendo e cada marca vai fazendo de um jeito diferente. Só faltou o freio de caminhão lá. Ah, é. Bom, além do e-pedal aqui que você usou, ele tem também o modo Eco, que ajuda um pouco na regeneração, mas se você puxar o câmbio aqui de novo para trás e ele entrar no B, ele entra no modo regenerativo um pouquinho mais forte. Então, menos do que o e-pedal, mas você já sente o carro dando aquela freada um pouco mais forte. Isso ajuda muito na hora de economizar bateria. Eu, por exemplo, quando pego um carro assim, eu fico alternando entre o drive para deixar ele um pouco mais solto e jogo no B quando eu quero começar a frear. Você sente que o carro dá aquela puxadinha para frente. O carro elétrico você meio que tem que reaprender a dirigir de novo com pequenos detalhinhos, pequenas mudanças no jeito de conduzir o carro. Mas uma coisa que eu vejo e me surpreende é justamente isso que a gente falou do espaço interno, né? Uhum. Tem um aproveitamento muito maior. Você olha de fora, é um carro que você não dá nada para ele, até mesmo sendo médio, você acha pequeno. Sim. Mas aí quando você entra aqui, você vê o conforto que é... E o Leaf ainda mima bastante os passageiros aqui, porque tem aquecimento para os 2 bancos dianteiros e para quem senta ali atrás. Ó. Então não vai passar frio aqui dentro do carro. Se bem que no Brasil, né? Pois é. Não vai ter muita utilidade, a não ser lá no sul, né? Exatamente. E o frio acaba sendo um pouco bom para os carros elétricos, porque ajuda a bateria a não superaquecer e aumentar um pouquinho a autonomia, que, como a gente falou, que é um pouquinho complicado. Mas o Leaf tem alguns truques que eu achei legal. O painel de instrumentos, que ele é meio digital, meio analógico, muita gente acha ruim isso. Eu já não acho, porque é muito completinho, tem muita informação, muita coisa. É o mesmo painel do Versa e do Kicks, mas com muito mais funções. O volante também é o mesmo do Kicks. E ele tem também o piloto automático adaptativo e o sistema de alerta de mudança de faixa, não é manutenção em faixa, que é até engraçado quando você usa a primeira vez, porque se você subir assim numa faixa, o volante vai dar vai tremer, que o volante é até engraçado.
Você sabe que eu testei um carro agora há pouco tempo que ele fazia no banco. Eu A já mudança de faixa, ele, se era a faixa da esquerda, você tomava um choquinho, né? dá um susto, né? Dá um susto enquanto você não está acostumado. No Brasil, o Chevrolet Equinox faz isso e eu tomava cada susto cada vez que eu passava numa faixa, eu via algum carro atrás, o banco vibrava. Esse aqui vibra o volante, vibra forte. É bom porque se o motorista estiver desatento, estiver sonolento, essa vibração no volante vai fazer ele acordar e perceber, eita, tô fazendo alguma cagada. Lógico. Nissan Leaf, pois é, os elétricos cada vez mais ganhando mais espaço no mercado. Eu acho que muitas pessoas se questionam na hora de trocar o carro em se já não seria o momento de partir para o elétrico. Nós sabemos que é uma tecnologia que é cara. E aqui no Brasil a infraestrutura ainda está complicada. Exatamente, mas é um caminho. Exato, é um caminho sem volta. Os carros vão se tornar 100% elétricos em todos os segmentos muito em breve. O Leaf foi o pioneiro deles e todos os carros elétricos modernos devem sua existência ao Leaf porque ele tornou esse tipo de carro viável. As pessoas perceberam, dá para ter um elétrico em casa, dá para carregar em casa, dá para carregar no trabalho e deixou de ser só um mero conceito, uma mera ideia do que seria um carro elétrico. Todos eles devem a existência ao Leaf, mas talvez ele já ficou um pouco atrasado. João, você sabe que eu sou old school, né? Eu ainda sou do motor a combustão. Mas eu acredito que é um segmento que cada vez mais está crescendo. E olha, vou te falar, eu gostei do Leaf, é gostosinho de dirigir, a experiência não é ruim não. O Leaf é um carro bem divertido de dirigir, bem surpreendente, não tem jeito, o futuro é dos carros elétricos, eu também amo os carros a combustão, mas meu coração também bate um pouquinho pelos elétricos divertidos. E você, quer saber mais sobre carros elétricos? Quer conferir a avaliação completa do Nissan Leaf? Acesse automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E Marcelo, já que você gosta mais de carro combustão do que de elétrico, eu vou embora no Leaf, porque esse aqui é elétrico e eu gosto de elétrico. É isso Até a aí, próxima. eu fui.